Paz e graça, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje vou fazer um vídeo muito especial no canal, um vídeo sobre a profecia de Hanor, em que nos mostra que o Messias seria rejeitado pelo seu povo e que ele não encontraria moradia no meio de nós, da humanidade. Vocês estão vendo aí, né, uma foto ilustrativa de como Mashiach, nosso Senhor, nosso Rei, foi tratado, né? Infelizmente, ele foi muito maltratado pelas pessoas. Mas todo aquele sofrimento tinha por objetivo a nossa remissão e a nossa salvação. Hoje eu vou trazer para vocês uma curiosidade super interessante que eu aposto que vocês nunca tinham visto em suas vidas. Essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje, ela está descrita no livro de Hanor, no livro de Enoque, no capítulo 42, ok? Enoque, no livro de Enoque 42. Quando vocês estão vendo aqui, né, nessa coluna, onde vocês estão vendo aqui que eu estou mexendo. Vamos fazer a leitura aqui do livro de Enoque. Eu estou com o meu tablet aqui, certo? E nós vamos fazer a leitura aqui, tá bom? Vamos lá. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. Não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos, mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual, de má vontade, encontrou uma habitação e residiu entre eles, como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. A profecia de Hanor, do capítulo 42, ela tem 2 versículos, mas são 2 versículos que nos ajudam muito a entender algumas coisas que talvez é difícil da gente entender na Bíblia, certo? Mas para entender o que a profecia de Hanor, capítulo 42, está falando, vocês precisam entender o que está dizendo essas palavras, ok? Vamos iniciar por sabedoria. Quem é a sabedoria aqui em Enoque, capítulo 42? Por isso, nós vamos ter que ir no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 8, versículo 22, para podermos entender quem é a sabedoria, certo? O capítulo 8, a partir do versículo 22, ele especifica a criação do mundo. E os versículos acima, do 1 até o 21, fala sobre várias manifestações e qualidades da sabedoria. Talvez alguns possam pensar que a sabedoria seja a sabedoria de Deus, né? A qualidade de Deus de ser sábio. Mas quando você se depara com o versículo 22, você vê que não está falando da sabedoria, qualidade de Deus, mas está falando de uma pessoa. Aqui no verso 22, na versão CNBB, Bíblia Capa Nova, de 2002, diz assim: O Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma, no princípio. Então aqui fala que o Senhor gerou no início, certo? O Senhor gerou no início. Gerou quem? Para entendermos essa passagem, nós vamos ter que ir no livro de Salmos. Salmos, capítulo 2, verso 7. Aqui tem a resposta, ok? Aí diz assim, ó, Salmos 2, 7. Lembra que Salmos 2 está falando sobre o ungido, tá? Olha aqui, os reis da terra, no verso 2, se insurregem e os poderosos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Se você pegar aqui a palavra ungido, você vai encontrar, né, a palavra Messias. Então, ungido, né, em hebraico significa Messias. Então, basicamente, né, tá falando assim, olha, que os reis irão fazer uma insurreição contra Deus e contra o Messias.
O Messias, nós sabemos quem é o Messias, não é? Os cristãos acreditam que o Messias é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, de Nazaré. Aí no verso 7 diz assim, ó, vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, o Senhor que gerou a sabedoria, ele também gerou o Messias. Então, podemos concluir que o Messias, do capítulo 2 de Salmos, é a sabedoria do capítulo 8 de Provérbios, que também é a sabedoria descrita pelo livro de Enoque. Bom, se o livro de Enoque é mais velho do que o livro de Provérbios e o livro de Salmos, então, tanto Provérbios quanto Salmos podem estar fazendo referência direta a Enoque e ao Messias. Ok? Tudo bem, vamos lá. Vamos agora continuar a entender aqui a questão do que está falando sobre a sabedoria. Já entendemos que a sabedoria é Messias, Yeshua. Então vamos ler aqui, ó. A sabedoria, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não encontrou um lugar na terra. Jesus não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está nos céus. Então, aqui está explicando que Jesus ele não conseguiu um lugar na terra e aí ele teve que voltar para os céus. Ok? Será que isso está de acordo com alguma parte da Bíblia? Pois é, vamos ver. Agora vamos ver no livro de João, no capítulo 1. E aqui nós vamos ver João no capítulo 14. Aqui no livro de João, nós encontramos as seguintes palavras. No princípio era a palavra. Então agora, note que ele não fala que era a sabedoria, mas agora fala que era a palavra. Então Jesus, ele recebe vários títulos, tá? Ele recebe título de palavra, de verbo, né, que é logos, palavra, verbo, logos, tudo a mesma coisa. Ele também recebe o título de Emanuel, conosco está Deus. Ele recebe o título de Príncipe da Paz, de Deus Poderoso. Ele recebe o título de Maravilhoso Conselheiro. Ele recebe o título de Sabedoria de Deus. Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela fala sobre o Messias em várias oportunidades, ok? Só que ela não fala abertamente que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido com este nome. Aí chama de Mashiach, né? Como Salmos vocês viram, e outras vezes fala sobre o filho, meu filho que te gerei, outras vezes fala como sabedoria e assim por diante, para vocês entenderem, tá? Outras vezes fala sobre Malahiá, que é o anjo de Yah. Então várias vezes ela referencia ao Mashiach, só que ela não vai claramente falar que é Jesus Cristo, porque Jesus não tinha vindo, né? Quando Jesus vem, aí os apóstolos fazem isso. Eles aplicam os profetas e falam que aponta para Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui em João. Falando que ele era a palavra e ele estava com Deus e ele era Deus, ok? E a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Ela existia no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, ou seja, da palavra ou da sabedoria. E sem ela nada foi feito de tudo que existe. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiam dominá-la. Veio um homem, enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, ou seja, dar testemunho de Jesus,
para que todos pudessem crer por meio dele, para que as pessoas pudessem crer em Jesus por meio de João, ok? Por isso que ele deu o testemunho de Jesus. Não era ele a luz, João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, veio para dar testemunho de Yeshua. Esta era a luz verdadeira. Quem? A sabedoria, a palavra, o verbo, Yeshua, que vindo ao mundo a todos ilumina. Olha, presta atenção. Vindo ao mundo. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens. É interessante, né? Não é interessante isso? Então, Jesus ele saiu do céu para habitar entre os homens. Agora continua. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, ou dela, né? Da palavra. Mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Certo? Por isso que aqui fala que ele veio ao mundo, mas ela não teve habitação, porque os seus não a acolheram. Bom, se você não sabia, agora você está sabendo. Os profetas, eles fizeram referência clara do livro de Enoque. João, quando escreve João capítulo 1, ele está fazendo referência ao livro de Enoque, no capítulo 42. Esta passagem de Enoque é mais antiga do que João, o Evangelho. Então, o livro apócrifo de Enoque é mais antigo do que João e já falava isso. Certo? Por que você vê essa similaridade entre as duas obras? Porque o mesmo Espírito Santo foi usado para ajudar esses homens a escrever essas informações, porque elas estão conectadas. Vamos continuar ainda. Vocês já viram então, né, que Jesus teve que vir ao mundo, mas o mundo não recebeu, então ele não achou habitação aqui. Aí o livro de Hanô continua assim, ó. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Então o que tem no meio dos anjos? Não é o trono do Pai? Não é o trono do Pai que tem no meio dos anjos? Então vamos lá de novo, né? Agora vamos voltar lá para Salmos capítulo 110, tá? Salmo 110. Aliás, eu cliquei no Salmo 100, né? 110. O oráculo do Senhor ao meu Senhor. Então aqui Senhor está de letra maiúscula, que é o tetragrama, e aqui está Adonai no original, ok? Posso mostrar para vocês aqui perfeitamente, para vocês verem que eu não estou mentindo. Hebreus, hebraico, né? Aliás, H. Bíblia hebraica. Tá aqui, ó. Lê Davi. Aí vai falar assim. Aqui o tetragrama, como eu te falei, que eu falei pra vocês, né? O Senhor.
Aqui, ó. Le Adoni. Ok? O Senhor Yahweh, ou Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Shif. Le Mideni. Aldi. Ashevut. Tá aqui, ó. Ou seja, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, né? Disse ao meu Senhor. Certo? É isso que tá falando aqui. Só para vocês verem que não vamos perder hoje tempo falando do texto em hebraico, mas vocês veem aqui, ó, que aqui você tem o tetragrama, né? E aqui você tem o termo Senhor, tá? Radon, certo? Aliás, esse aqui, ó. Senhor, certo? O Senhor disse ao meu Senhor. Adonai disse a Adonai. Algumas Bíblias, vão verter isso aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Vamos voltar lá para outra Bíblia. Como vocês estão vendo aqui, eles vão verter assim, ó. Vão verter o tetragrama com o Senhor maiúsculo e o outro Senhor, o Adoni, eles vertem por minúsculo, tá? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como escabelo sob seus pés. Então, o trono de Deus está no meio dos anjos, né? Nós sabemos essa informação. Quando aqui está falando que ele teria que retornar, a sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Aqui não fala claramente sobre o que aconteceu, né? Em outras passagens do livro de Enoque você até encontra, mas aqui não. Só que quando você liga com o contexto bíblico todinho, você vai ver essa passagem: senta-te à minha direita, né? Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro fala disso. Ele morreu, subiu e está sentado no trono, do lado da majestade nas alturas, tá? Paulo também fala a mesma coisa. Então você vê aqui que o Senhor teve que morrer, foi rejeitado e retornou ao céu e se assentou no meio dos anjos. Significa se assentou-se à direita do trono de Deus, né? Assentou-se no trono de Deus também, como algumas outras passagens falam, na destra de Deus. Bom, então você vê que aqui está fazendo referência claríssima sobre essa outra parte, quando você lê com atenção. Ok? Então, ele veio para os seus, mas as pessoas não acolheram. Ele teve que morrer, teve que retornar. Quando a gente lê aqui no livro de João, no capítulo 14, você percebe que Jesus, ele fala que ele iria embora, né? E depois de eu ter ido embora, vou preparar um lugar para vós. Ido embora para onde, né? Os discípulos ficaram se perguntando para onde ele iria embora. Então ele foi para os céus, né? Ele morreu, ressuscitou, ficou alguns dias com os homens na terra, comeu com alguns, deu várias instruções, e 10 dias antes do Pentecoste ele subiu aos céus, certo? Ele ficou 40 dias ainda depois de sua ressurreição, junto com os homens. Faltando 10 dias ele sobe aos céus, tá? E é visto pelos discípulos isso. Vamos lá agora, no livro de Atos, no capítulo 1, tá? Aqui no capítulo 1, verso 3. Depois de sua paixão, que foi a sua morte na cruz, né? Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus, tá? Nosso Messias, gente.
40 dias ele apareceu aos homens. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, quer dizer, porque o Espírito Santo iria descer sobre eles, né, em Jerusalém, exatamente no Monte Sião, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino a Israel? Então Jesus ele não repreende os judeus de perguntarem se ele iria restaurar o reino de Israel. Ele repreende porque eles estavam querendo saber quando seria. E isso, de fato, nós não temos autoridade de saber. Mas sim, Jesus irá restaurar o reino de Israel. E aí, a gente percebe aqui no livro de Atos que ele batiza o povo com o Espírito Santo. E depois, agora no verso 9, diz assim: depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para os céus enquanto Jesus subia. Apresentou-se-lhes a eles então 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para os céus? Este Jesus que, do meio de vós, foi levado aos céus, virá assim do mesmo modo, como viste partir para os céus. Interessante, né? Então aqui a gente percebe que Jesus Cristo sobe aos céus. Ele falou que iria embora. E no livro de Enoque fala que ele voltaria e sentaria no meio dos anjos. Certo? No livro de Atos, no capítulo 3, lá fala que Jesus Cristo vai voltar do céu. Aqui, ó, Atos capítulo 3, versículo a partir do 19. Vamos ler. Aí nós vamos usar aqui a Bíblia Viva, porque ela é mais clara neste texto do que qualquer outra Bíblia. Bíblia Viva, tá? Aqui. Agora mude de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa limpar os pecados de vocês. Isso Pedro falando aos judeus que tinham matado Jesus, tá? Então ele está falando: arrepende-se, vocês mataram o Filho de Deus. Aí fala assim, olha, arrepende-se dos vossos pecados, que Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio, enviando-lhes novamente Jesus, o Messias de vocês, ok? Então enviando novamente, ó. Ele já não tinha enviado uma vez e não foi rejeitado. Então aqui na Bíblia está falando que Deus enviaria novamente Jesus aos judeus, tá? Não só aos judeus, mas o mundo também, tá, gente? E aí continua. Agora explica, ó. Porque ele deve permanecer no céu até que todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado. Então, quando Jesus volta, é para recuperar todas as coisas do pecado, tá? Aí vai ser o quê? O reino de Deus que vai vir ao mundo quando nós fazemos a oração do Pai Nosso. Venha teu reino, está referindo-se a isso. E aí, aqui explica uma coisa bem interessante. Aqui fala assim, ó. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno. O que seria isso? O que seria isso? A iniquidade saiu depois do seu retorno. No livro de Lucas, aqui fala sobre Jesus Cristo, né? Ele dá instrução aos discípulos, ensinar os discípulos sobre irem pregar, né?
E os discípulos voltam felizes porque eles curaram pessoas. Aí, ó, se eu não me engano, é Mateus 10, tá? Não é Lucas 10, é Mateus 10. Vamos ver aqui. Depois que eles voltam, quer ver? Será que eu tô enganado? Bom, eu vou falar então, já que eu não tô achando o texto, mas ali fala, né? Quando os discípulos voltam felizes do que eles fizeram, né? Da pregação, eles realizaram, expulsaram demônios, curaram, fizeram um monte de coisa. Aí, o que acontece? Eles voltam felizes, né? De ter feito tudo aquilo ali, e Jesus Cristo, ele, ele, ele fala com eles assim: não vos maravilheis que os demônios, ele tem sido sujeitos a vocês, né? E ele fala: já vejo Satanás caindo desde os céus, né? Essa passagem, agora eu não estou lembrado onde que está essa passagem, mas essa passagem está por aqui, em algum lugar. E aí, o livro de Apocalipse fala, né, que depois que a criança ela nasce da mulher grávida que está sobre a lua, vestido da lua, sobre a lua vestida do sol, e com 12 estrelas na cabeça, representando a nação de Israel. Então, depois que a mulher dá luz ao filho, que vai reinar com vara de ferro, de acordo com o próprio Salmos capítulo 110, fala que é o Messias. Então, fala que Satanás ele foi expulso do céu com a guerra que teve com Miguel. Então, pode ser que aqui está falando exatamente disso, mas a iniquidade saiu da onde? Saiu do céu. Jesus foi para o céu, não foi? Ele veio à terra, foi rejeitado e voltou para o céu. Então, a humanidade rejeitou Jesus, ele voltou para os céus. Sentou no meio dos anjos, no trono de Deus. Aí fala, mas a iniquidade saiu depois de seu retorno. Então, essa informação aqui no livro de Enoque, ela é uma declaração muito interessante, que talvez ela nos liga toda a profecia bíblica, né? Muitas pessoas já ensinam isso, que o demônio, né, Satanás, ele foi expulso dos céus exatamente depois do retorno do Messias, porque aqui fala sobre isso, né? Ó, quando o dragão se viu a si mesmo jogando... Aqui, ó. Capítulo 12, tá? Capítulo 12 de Apocalipse. Só pra gente terminar o nosso vídeo. Vocês viram que tem uma correlação imensa, né? O livro de Enoque com as Escrituras. Vamos ler só pra gente terminar o nosso estudo. Então apareceu no céu um grande espetáculo, que representava as coisas que estão para acontecer. E vi uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, esperando a hora de dar à luz. Subitamente apareceu um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Mas a cauda ele puxou atrás de si uma terça parte das estrelas, que depois atirou para a terra. Ele ficou na frente da mulher, e quando ela estava para dar à luz a seu filho, pronto para devorar a criança logo que nasceu, a mulher deu à luz um menino, que devia governar todas as nações. Jesus, tá? Jesus que vai reinar todas as nações. E quem deu à luz a Jesus não foi a igreja, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que é instrutor da palavra de Deus aí, professor da palavra de Deus, que está ensinando errado, né? Tá falando que a mulher é a igreja.
A mulher não deu, a igreja não deu a luz a Jesus, gente, pelo amor de Deus. Quem deu a luz a Jesus foi a nação de Israel. O apóstolo Paulo fala que lá no Romanos ele fala, né, que veio dos judeus segundo a carne. Nosso Salvador veio dos judeus segundo a carne, Romanos. Então, quem gera Jesus é a mulher, né, que é Israel, a última mulher, ali no caso Maria, né, veio por Maria, mas a mulher, o conjunto todo daqui de Apocalipse é Israel, entendeu? É aquela questão da prostituta lá, de Oséias, né? Então tem gente, instrutor da palavra de Deus aí, ensinando coisa errada na internet e nas igrejas, tá? Ensinando que a mulher é a igreja, não é a igreja. A igreja não gerou Jesus. Jesus gerou a igreja, entendeu? Jesus gerou a igreja por meio do Espírito Santo do Pai, entendeu? Então, que é remanescente da mulher também. A igreja também é remanescente da mulher. Essa mulher, ela corre pro deserto depois. Entendeu? Ó, eu não vou falar tudo, mas vocês que são inteligentes vão perceber. A mulher fugiu para o deserto, tá? Só até aí. Não vou nem continuar, porque a profecia é longa e hoje nós estudamos de Apocalipse. Agora, olha só o que falou aqui, ó. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno. O dragão saiu do céu depois do retorno de Jesus. Jesus é arrebatado dos céus, né? Como menino, né? Porque ele era muito novo ainda, 30 e poucos anos, né? É como se fosse um menino, né? Porque o rei, né? Já tem mais de 2000 anos que ele nasceu como rei, né? Digamos assim. O rei dos judeus, rei do mundo e tal. Então, naquela época ele era um menino ainda, por isso que fala menino aqui. Entendeu? Ele foi arrebatado para os céus. A gente acabou de ver lá no livro de Atos. Ele foi levado aos céus, né? Os 2 anjos falaram: olha, esse Jesus que vocês viram subir vai voltar do mesmo jeito. E aí, está sentado à direita do Pai, né? E aí o diabo fica nervoso, o que ele faz? O que o diabo faz em Apocalipse? Ele faz guerra, ele apanha para Miguel aqui, capítulo 12, 7 fala, né? Toma uma coça para Miguel. E ele é o quê? Expulso do céu. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Para onde? Para a terra. Foi jogado para a terra. Certo? Foi jogado para a terra. Aí, ó, continua assim, ó. E quando o dragão se viu a si mesmo jogado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz a criança. Ok? Perseguiu a mulher que tinha dado à luz a criança. Só que, vamos lá em Apocalipse para vocês fazerem a correlação. Capítulo 12. Acho que é aqui, ó, por aqui. É pra cá. Aqui. A mulher fugiu para deserto, né? Deserto. Deserto. Presta atenção aqui. Nisso aqui que eu tô falando. Vou até fazer de roxinha, porque isso é fantástico. A mulher fugiu pro deserto. O dragão se viu jogado na terra, perseguiu a mulher. A mulher tinha ido para onde? Pro deserto. E aqui no livro de Enoque diz o quê? Mas a iniquidade saiu depois de seu retorno. O diabo foi expulso dos céus depois que Jesus volta, a qual de má vontade encontrou habitação e residiu entre eles, entre os humanos entre os humanos que não aceitaram Jesus. Então, de má vontade. Por que má vontade? Por que má vontade? Porque ele estava furioso, gente. Um pouco aqui acima fala: o diabo está furioso, ele foi jogado para a terra, de má vontade. Aqui tá de má vontade, mas pode até ser.
o tradutor aqui português não traduziu direito, eu tava com raiva, com ódio. Ele se viu jogado na terra e ficou com ódio. O que ele foi fazer? Encontrou uma habitação e residiu entre eles, como chuva no... Eu vou até fazer da mesma cor aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver a correlação aqui? Ou só eu que tô doido consegui fazer essa ligação aqui? Vocês conseguem ver a correlação do livro de Enoque no capítulo 42 com o livro de Apocalipse, que explica que o diabo cairia para a terra depois que Jesus retornasse aos céus, que o menino retornasse aos céus, que o diabo cairia na mão de Miguel, o grande arcanjo. Eu vou fazer um estudo sobre Miguel, sobre Gabriel. Eu estou fazendo um estudo dos anjos aí no canal, vocês assistam. Eu vou falar sobre Miguel e Gabriel, tá? Fanuel, vou falar sobre esses 4 arcanjos aí. E aí ele cai pelo príncipe do exército de Adonai, né? É Miguel joga ele para baixo. Miguel não é Jesus, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa também que as pessoas estão falando por aí que não tem cabimento. Miguel não é Jesus, não é, definitivamente não é. Por mais que algumas partes da escritura pode deixar entender que seja, mas não é. O livro de Enoque mistifica tudo isso. Miguel é um arcanjo, como Gabriel é um arcanjo, como Fanuel é um arcanjo, e tem mais um ainda, são 4 arcanjos, 4 seres vivos. No Apocalipse fala, um tem rosto de águia, outro tem rosto de homem, outro tem o rosto de leão, outro tem de touro, são 4, ok? Vou fazer um estudo sobre isso. E o Miguel joga Satanás para baixo, entendeu? Não é Jesus que jogou Satanás para baixo. Miguel jogou Satanás para baixo, para a terra. E aí o que ele veio fazer na terra? Perseguir a quem estava no deserto, entendeu? Enoque não está falando disso? Bom, graça e paz a vocês. Espero que esse vídeo aí seja uma bênção na vida de vocês e que vocês tirem proveito. Foi muito estudo que eu fiz aí para chegar nessa conclusão aí. Tô compartilhando. Se inscreva no canal, compartilhe, façam que esse vídeo chegue aí nos irmãos que ensinam na internet, né? Para que talvez eles possam abrir a mente para isso, tá bom? Que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach, nosso Rei, nosso Juiz, seja com cada um de vocês, na graça do Pai. E eu direi,